Nessa semana nós lemos a Parashá Vayeshev e junto com a Parashá Vayeshev a gente vai começar na próxima semana mais uma das grandes festas do povo judeu, a festa de Hanukkah, a festa das luzes. Qual é a conexão entre a Parashá Vayeshev e a festa de Hanukkah, que a gente relembra do milagre do óleo, do milagre da batalha, quando poucos judeus mal armados, mal preparados, conseguiram vencer o maior exército da época, o exército grego. Então, qual a conexão entre a Parashá e a festa de Hanukkah? Parashá Vayeshev, ela fala sobre a vida de Yosef, o filho de Yaakov Avinu. O Yosef passou por muitos altos e baixos na vida, e a Parashá começa falando da inveja que os irmãos tinham dele. Os irmãos começam a achar que o Yosef, ele quer roubar a primogenitura, e eles fazem uma reunião entre eles e decidem que tem que matar o Yosef. Eles acham que isso é o correto de acordo com a Torá. Vem o Reuven ele quer salvar o Yosef, ele fala, olha, não vamos matar o nosso irmão, vamos jogar ele num poço e a gente não vai derramar o sangue dele. A ideia do Reuven é salvar o Yosef depois que os irmãos foram embora, ele quer ir lá para salvar o irmão. A Torá fala que o poço ele estava vazio e não tinha água naquele poço aonde o Yosef ele foi jogado. É interessante, o Rashi, ele pergunta, o grande comentarista da Torá, por que está escrito na Torá que o poço está vazio e não tem água? Não é óbvio que um poço vazio ele não tem água? Então o Rashi explica que água não tinha naquele poço, mas cobras e escorpiões estava cheio. Yosef foi jogado num poço que estava cheio de cobras e de escorpiões. O que a Torá vem ensinar para a gente quando fala que o Yosef foi jogado nesse poço com cobras e escorpiões? A explicação mais simples é que o Yosef ele está sendo visto pelos irmãos como um rachá, como um perverso que quer roubar a primogenitura, que quer fazer coisas ruins, e por isso eles fazem um decreto de morte contra o próprio irmão. Mas se eles soubessem o quanto Yosef é tzadik, e a prova disso, que ele era tzadik, que quando ele foi jogado num poço com cobras e escorpiões, que são animais letais, que muitas pessoas morrem por causa da picada de cobras e escorpiões, os animais não tiveram coragem de se aproximar de Yosef, tamanha era a santidade, a kedushá de Yosef. Então se os irmãos tivessem visto o quanto ele era tzadik, uma pessoa correta, nunca teriam feito um decreto tão duro contra ele. Mas tem uma explicação ainda mais profunda e interessante. A Torá, em muitos lugares, ela é comparada com a água. Por exemplo, da mesma forma que a água, ela só se acumula em lugares baixos, assim também a Torá, ela se acumula nas pessoas que são mais humildes, não as pessoas que são arrogantes e que se acham melhor que os outros. Então, quando a Torá está falando para a gente que o Yosef foi jogado num poço, e naquele poço não tinha água, mas tinha cobras e escorpiões, o poço sem água representa o povo judeu sem Torá. Quando o povo judeu começa a se afastar da Torá, começa a abandonar o cumprimento das mitzvot, ele fica como um poço sem água. Mas a Torá está ensinando para a gente que esse poço não fica vazio. Quando ele está vazio de Torá, então ele começa a se encher de cobras e escorpiões. Começam a vir dificuldades, começam a vir sofrimentos, começam a vir outros povos para causar dificuldades para o povo judeu. A essência da festa de Hanukkah é justamente essa. O povo judeu estava cumprindo Torá e mitzvot, mas de uma maneira mecânica, de uma maneira sem vontade. Eles cumpriam as mitzvot no piloto automático. Eles acordavam e tem que rezar, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, mas sem alegria nenhuma, sem vontade de estar cumprindo o que Deus pediu. Então, quando o poço ele começa a esvaziar de água, de Torá, começam a vir cobras e escorpiões, se levantaram os gregos, começaram primeiro de uma maneira amigável, começaram a vir com toda a cultura helenista, mas como um núcleo do povo judeu não se assimilou, não aceitou as ideias gregas. Depois eles vieram com a guerra, eles começaram a causar sofrimentos, proibir o cumprimento de Torá e mitzvot. Quando os judeus viram que
que eles estão proibidos de cumprir Torá e Mitzvot. Então isso acendeu o povo judeu, eles se levantaram que nem leões para defender a Torá, para defender as mitzvot. Eles lutaram contra os gregos com táticas de guerrilha e eles conseguiram um grande milagre. Então aconteceu o milagre da guerra, aconteceu o milagre do óleo. Eles encontraram óleo para acender a menorá por um único dia, mas aquele óleo durou por 8 dias. Então mais um grande milagre para mostrar o quanto Deus estava contente com o arrependimento do povo e com a vontade de voltar com força total para cumprir Torá e Mitzvot. Então a gente tem que aprender da lição do Yosef, do poço do Yosef. Quando a gente se esvazia de Torá e Mitzvot, não fica simplesmente vazio. Vem cobras e escorpiões. Isso a história do povo judeu já demonstrou. Todas as épocas que o povo judeu está conectado com Torá e Mitzvot, vem épocas de tranquilidade, vem épocas que o povo judeu pode cumprir a Torá e Mitzvot sem nenhuma dificuldade, sem antissemitismo, mas infelizmente, quando o povo judeu começa a se enfraquecer, começam a subir antissemitas, começam a subir perseguidores do povo judeu e começam a causar para a gente muitas dificuldades e sofrimento. Conto uma história de um grupo de alunos Yehudim, judeus, que decidiram sair da escola judaica e começar a estudar em escolas não judaicas. Eles iam perder toda essa parte do conteúdo judaico, toda a bagagem espiritual. E o rabino chamou eles para uma conversa e começou a perguntar um por um: olha, por que você está saindo? Ah, porque meus amigos não vão estar lá, os amigos do bairro saíram. Ah, porque as pessoas que eu conheço não vão mais estar, então por isso que eu saí. Esse rabino, ele teve uma ideia genial. Ele começou a perguntar para cada um dos meninos: quem é a pessoa da Torá, a personalidade que você mais admira? Um deles falou Avraham Avinu, outro falou Noah. E o rabino virou para eles e perguntou: imagina se o Noah ou se o Avraham Avinu, eles dependessem das decisões que eles tomaram na vida dos amigos do bairro, o que seria do mundo? A gente tem que fazer o que é certo e infelizmente a gente está de novo numa época de muita assimilação, de muita perda de valores dentro do povo judeu. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar consciente da nossa responsabilidade, da nossa geração, de manter acesa a luz do judaísmo, a luz da Hanukkah. Ela representa a luz da Torá, a luz do judaísmo, a continuidade para as futuras gerações. Está na nossa mão a tocha para a gente passar essa tocha para frente para as futuras gerações do povo judeu. Shabbat Shalom e Hanukkah Sameach.